CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. São 9h07 agora em Campo Grande. Nós estamos ao vivo para as rádios Cultura FM de Paranaíba, de Aparecida do Taboado, Cultura FM também de Três Lagoas e pela TVC canal 13.1 Três Lagoas. Na internet estamos ao vivo também, sendo transmitido por todas as plataformas digitais do grupo RCN de comunicação e aqui pela CBN Campo Grande. Mais de 40 municípios recebem o sinal. A partir deste momento passamos a operar em rede no Mato Grosso do Sul. E o nosso convidado de hoje é o coordenador do programa de governo do juiz Odilon de Oliveira do PDT. Estamos recebendo aqui Herbert Assunção. Ele aceitou o nosso convite e veio participar dessa sabatina promovida pela CBN e pelo grupo RCN de comunicação. Herbert é administrador, doutorando em ciências econômicas com ênfase em administração pública pela Universidade Nacional de La Matanza de Buenos Aires, na Argentina. É graduado em administração com ênfase em análise de sistemas, técnico em processamento de dados, é consultor e assessor de diversos órgãos públicos, ex-diretor administrativo da Fundect, que é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, também é ex-secretário executivo da FAPEC e é consultor credenciado pelo SEBRAE aqui de Mato Grosso do Sul desde 2000. Estão aqui comigo no estúdio para essa sabatina o colunista de agronegócio da CBN, Grupo RCN, o Éder Campos, jornalista, e também o colunista de política da CBN, Tércio Albuquerque. Herbert, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia a você, Neto, ao Tércio, ao Éder Campos, a todos os nossos ouvintes da CBN, da RCN. É com um grande prazer que a gente vem aqui falar um pouco do plano de governo do juiz Odilon de Oliveira. Para a gente começar, Herbert, eu gostaria de saber o seguinte: a gente quando fala de política, a gente fala em linhas ideológicas, a gente fala no Brasil da direita, no Brasil da esquerda, no Brasil do centro. Eu gostaria de saber qual a linha ideológica que vocês utilizaram como base na elaboração do plano de governo do juiz Odilon de Oliveira. O PDT é um partido trabalhista, né? Pela sua natureza. A causa da existência do PDT é a educação. Então, fortemente, na sua história, o PDT sempre defendeu a bandeira do trabalhismo e da educação. A elaboração desse plano de governo foi feita a quatro mãos, a diversas mãos, com a participação principalmente dos professores da Universidade Estadual. E a gente destaca aí a participação do professor Marlon, que contribuiu muito aglomerando as ideias desses professores, dessas discussões. Teve muito também a interferência do juiz Odilon em alguns programas em especial. Por exemplo? O programa que se trata da juventude e um outro que fala do trabalho do campo, porque ele tem essa origem no campo, né? Ele saiu da roça aos 17 anos, ele foi assentado, se alfabetizou aos 16. Então ele fala que a base da vida das pessoas, onde traz oportunidades, desenvolvimento, onde as pessoas podem progredir, é a educação. E então ele se fez pela educação. Então essa é a oportunidade de trabalho para a juventude, que ele pensa num desenvolvimento todo econômico voltado para a geração de emprego e renda e oportunidade de trabalho aos jovens. E também para a educação, que ele fala assim, a minha vida eu me fiz pela educação. Então ele deu ênfase a esses dois projetos. Herbert, eu li, tive o cuidado de ler o plano, passei para os meus colegas aqui da bancada também poder conhecer um pouco o plano que vocês fizeram. Eu percebi que ele é um tanto genérico, bastante genérico. Vocês falam, né? Eu não vi, por exemplo, números, dados oficiais, eu não vi estimativa de valores, por exemplo, a serem aplicados nos programas que estão ali sugeridos. Não foi especificado fontes de recursos e os prazos, por exemplo, para a execução das propostas, caso o candidato seja eleito governador. Vocês não conseguiram, por exemplo, acesso a dados oficiais do governo para poder colocar no plano e oferecer para o eleitor? A gente pensou num plano de forma de diretrizes. Ele, na realidade, é um programa de governo de diretrizes, né? E aí, consequentemente, na campanha seriam feitos vários planos. Então, planos de ações específicos com essas informações básicas. Nesse programa de governo, quanto mais detalhado ele for, menos factível ele fica. Então, ele foi cunhado
de forma muito genérica, muito estratégica, por políticas de Estado e não políticas de governo. São aquelas políticas que poderão ser implementadas ao longo dos anos e permanecerão no Estado. Então foi esse conceito utilizado no desenho do programa de governo do juiz. Eu quero convidar o Tércio. Bom dia, Tércio. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. É um prazer. Bom dia, Otávio, Éder, também Herbert. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Esse período é um período extremamente interessante, né? E quando a CBN e também todo o grupo RCN abre esse espaço, é uma oportunidade que nós estamos dando, a CBN e seus veículos parceiros estão dando a que todos os sul-mato-grossenses conheçam mais proximamente o que efetivamente seria uma proposta do candidato Juiz Odilon nesse segundo turno. De toda a análise que eu também me permiti fazer do plano, e eu percebi isso, né? Ele tem aspectos bem gerais, pontuando políticas de Estado, efetivamente, deu para ver. Me chamou a atenção muito em quase todos os pontos de abordagem, Herbert, a expressão tratando tudo com transversalidade, né? Então eu gostaria que houvesse um esclarecimento seu aos nossos ouvintes e telespectadores sobre como é que o governo, em caso eleito, pretende desenvolver dentro eu vi saúde, educação, dentro da questão de segurança pública, a questão da transversalidade. Hoje nós temos um mundo globalizado, né? Nós temos que priorizar soluções criativas pelos parcos recursos que o Estado tem. Ainda que seja um montante considerável de orçamento, nós temos que otimizar esses recursos em benefício da população. Pensando na transversalidade, é que a atuação do governo não pode pensar em áreas isoladas. É pensar nos problemas só da saúde, sem levar em consideração que a melhoria da qualidade de vida das pessoas passa também pela educação. Não pode só pensar na geração de emprego e renda sem fomentar outras áreas de desenvolvimento do Estado. Então, nessa transversalidade, nas ações do governo, pensar o conjunto da obra, não só áreas isoladas. Então, foi pensando nisso que a gente construiu essa transversalidade de um programa de governo. Pensar no desenvolvimento dos municípios e favorecer e fortalecer o desenvolvimento do município com ações do governo estadual. Então, foi pensando nisso que ele desenvolveu esse projeto de transversalidade. Quando a gente fala em segurança pública, por exemplo, o juiz falou assim, a gente tem que pensar em educação, porque a segurança também se faz com educação. Segurança também se faz com melhoria da saúde. Segurança se faz com desenvolvimento da região de fronteira, com geração de emprego e renda lá, com oportunidade à juventude, aos jovens, de oportunidade de trabalho. Então, pensar em várias ações no conjunto da obra, não só isoladamente. Por isso a transversalidade desse programa. É interessante porque a usualidade, né, o que é habitual é sempre uma questão horizontal ou vertical, não é? Um trabalho de governo que tenha um objetivo proposto e naquele sentido ele caminha sem analisar o todo às vezes. Então por isso que me chamou a atenção essa questão do conceito de transversalidade, que é um conceito moderno, né? Que as gestões públicas e também privadas estão começando a adotar mais efetivamente. Então eu percebi que essa foi uma preocupação do juiz Odilon na sua proposta de governo. E aí num primeiro momento também me preocupou o fato de que recursos orçamentários para eventualmente poder cumprir todas essas pretensões, né? E a gente nunca pode esquecer que nós estamos falando numa possibilidade de 4 anos. O Brasil, a gente constrói uma visão na política partidária e também de mandato de que é 4+4, mas esse não é o princípio, né? Não é. Então, dentro da análise, eu também me preocupei, e você estava dizendo isso já há pouco, como é possível desenvolver tudo isso em 4 anos? Você tem alguma ideia? Sim, com muito trabalho, com efetivo combate à corrupção, priorizar o investimento naquilo que efetivamente precisa beneficiar a vida das pessoas, trazer qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, muito... eu falo que é até constrangedor a gente ler que o governo do estado gastou 160 milhões com publicidade, onde a publicidade não chega na maioria das pessoas, fica nos veículos de comunicação, uma grande parte que não chega nas pessoas. Hoje as pessoas vão para a internet, buscam informações na internet, que o custo é muito menor. Então, quando se otimizar os recursos, o gasto público, priorizando a vida das pessoas, a gente começa a ver que o orçamento pode sobrar. Beneficiar uma grande empresa com 209 milhões de benefícios fiscais, onde os jornais estampam isso com prejuízo ao Estado,
é fazer sobrar dinheiro. Então, priorizar os investimentos do Estado, que é um orçamento de 15 bilhões, nas ações de forma transversais, porque a gente tem que atacar o conjunto, atacar o problema não pensando só em uma causa, mas nas causas e consequências que esse problema dá, atacar o problema analisando os aspectos que interferem nesse problema, com um recurso que se tem. E aí otimizando mesmo o gasto, priorizando as soluções. Eu vou pegar carona, Herbert, Por favor. Antes de eu convidar o Éder Campos, o Estado de Mato Grosso do Sul, quero pegar carona nesse tema que você falou, inclusive até dos incentivos. Nosso Estado passou a ser conhecido nacionalmente justamente pela concessão de incentivos fiscais para atração de novas empresas, indústrias, enfim. Política essa que perdura desde 1993. Se você puder descrever para a gente sobre essa política de benefícios fiscais que será adotada pelo candidato Odilon e o que essa política do Odilon se difere dessa que existe hoje. Infelizmente, nós temos visto nos jornais, de forma até corriqueira, que os incentivos têm sido a mãe da corrupção em nosso estado, né? Que grande parte das notícias de corrupção nesse estado tem origem na concessão de benefícios fiscais, onde o governo, de certa forma, passa a ser o sócio oculto da empresa, ele concede benefícios fiscais em razão de uma participação e tudo mais. Isso que os jornais têm dito, o que a Polícia Federal está investigando e tudo mais. Nós temos que mudar isso. O benefício fiscal, ele tem que ser transparente. Ele tem que deixar de ser apenas um termo de acordo entre o governo e a empresa. Ele tem que ter participação social. Eu digo a participação social na concessão e nos critérios a serem definidos para a concessão desse benefício fiscal. Nós temos que a sociedade tem que entender que quando se concede um benefício é um prejuízo para o Estado. Só que esse prejuízo ele tem que ser revertido e tem que ser mitigado em razão da geração de emprego, desenvolvimento da região onde a empresa vai se instalar, de vários outros aspectos. Então não pode ser uma decisão só do gabinete, tem que ser uma decisão da sociedade. Essa concessão de benefício, a atração de empresas para cá, ela tem que levar em conjunto vários aspectos, e principalmente o desenvolvimento das regiões. A gente vê hoje a Costa Leste mais desenvolvida do que o Pantanal, que o sul do estado. E aí a gente tem que olhar para essa concessão de benefícios, priorizando desenvolvimento dessas regiões ainda que não tem um certo grau de desenvolvimento que a gente espera, que a gente almeja. A concessão de benefício fiscal no governo do Odilon, ela vai ser muito mais transparente do que hoje é dado. Será feita a análise de uma carta consulta das empresas, solicitando o benefício, solicitando a isenção de um determinado imposto, ou até um porte de capital com distribuição de área para a implantação daquela planta industrial ou de alguma empresa. Essa carta consulta vai ser submetida a um conselho que inclusive terá a participação da sociedade civil organizada, para analisar e não ficar só num ato discricionário do governante. Ele tem que ser analisado num aspecto mais social. Essa é a garantia de que não pode haver corrupção? Só essa? É uma das garantias, Uma das garantias de que a sociedade vai participar. E uma outra questão que a gente acha que também tem que ser implementada é que cada benefício fiscal, e aqueles principalmente de um valor mais vultuoso, seja concedido através de uma lei específica, onde a Assembleia Legislativa, que é a representante do povo, passa também a ser como órgão fiscalizador, cumpra a sua missão. Atualmente não é. Tem que fiscalizar. Fiscalizar não só a concessão do benefício, mas também fiscalizar a contrapartida da empresa. Por que conseguiu aquele benefício? Se é para gerar sem emprego, será que ela está gerando? Qual é o prazo disso? Se é para construção? E aí toda essa análise tem que ser feita pela sociedade. A transparência das ações do governo combate a corrupção. Quando você deixa as coisas mais transparentes ou sob a mesa e não dentro da gaveta ou embaixo do tapete, a gente sabe que evita a corrupção, evita os jeitinhos, né? Estamos conversando com Herbert Assunção, coordenador do plano de governo do juiz Odilon de Oliveira. Eu convido agora nosso jornalista, nosso agrojornalista, colunista da CBN, do CBN Agro, Éder Campos, para a sua pergunta, Éder. Obrigado, Otávio. Bom, a gente sabe que o Mato Grosso do Sul é um estado de produção primária, muito forte. O estado está entre os 5 maiores produtores do agronegócio no Brasil. Nós temos aqui várias matrizes produtivas. A Costa Leste nós temos o eucalipto muito forte. Nós temos para a região sul do estado grãos e também a pecuária. Nós temos para a região norte a pecuária muito forte, mas nós temos uma necessidade de desenvolvimento não só no setor primário, mas também na transformação. E vocês vislumbraram a transformação do que se produz aqui, né, através da indústria.
O governo atual tem feito um trabalho muito bom nessa questão do setor rural, porque tem pessoas muito técnicas envolvidas nesse trabalho do setor rural. Jaime Verruc, Ricardo Sena e outras pessoas que compõem a base do governo, que foi o agronegócio, na campanha anterior. Numa entrevista que você fez aqui com o Otávio inicialmente, quando você ainda era um pretenso vice-governo do Odilon, vocês falaram em eleger para secretarias cargos técnicos. Continua a posição também, ainda, agora para o segundo turno? Sim, sim. Em especial para o agrosetor? Sim. O juiz Odilon tem falado sempre que a escolha dos seus secretários, daqueles seus auxiliares, vai passar pela competência técnica. Vai passar pela vida ilibada, pelo currículo dele, que vai ser analisado. A gente vê que o Reinaldo, ele foi de muita sorte ter o Jaime Verruc lá nessa pasta. É uma secretaria grande, de suma importância para o nosso estado, em especial porque tem essa cultura do agronegócio aqui, né? Tem essa base econômica no agronegócio. E o Jaime Verruc é um técnico. Eu não digo que ele poderá ser contemplado no governo do Odilon, mas ele é um nome, iguais a ele, serão contemplados no governo do Odilon. Acho que essa indicação pro Reinaldo do Jaime Verruc em especial não é política, é técnica também, é uma escolha técnica, que iguais a ele, nós com certeza farão parte do governo do Odilon. Dentro do governo, vários técnicos poderão ser contemplados. A gente pode analisar dentro da Fazenda, o secretário de Fazenda sair do grupo de auditores. E ali nós temos vários nomes. No passado isso já foi feito e a gente pode colocar aí vários nomes que entendem muito. Por exemplo, a gente pode citar um nome que entende muito da pasta, é o Jader. Ele é um auditor que é reconhecidamente nacional. Na área da administração da Previdência, o Jorge Martins faz um brilhante trabalho. Então, a gente pode ter nomes aí técnicos, eu só estou citando eles como exemplo, que poderão ser contemplados no governo Odilon. Não sei se serão, mas o governo do Odilon, ele tem uma visão de que para administrar secretarias tem que ter competência técnica. Então isso passa. A estrutura de governo. O programa não menciona explicitamente como ficará a estrutura governamental em caso de eleição do juiz Odilon. Ele vai manter a estrutura atual, vai diminuir o número de secretarias, vai aumentar, vai mudar? Como é que fica? O que o plano prevê? Tá. A reforma administrativa poderá vir. Lá no passado teve vários modelos de estrutura organizacional do Estado boas. No governo Zeca, por exemplo, tinha uma secretaria de gestão e que cuidava da administração, da fazenda e do planejamento. Hoje nós não temos a secretaria de planejamento na estrutura de governo. Nós achamos importante. Então, provavelmente vai haver uma reforma administrativa para criar uma secretaria de planejamento. Isso não está certo ainda. Isso não está certo. Isso vai ser objeto de estudo durante a transição. O que a gente fala é que a gente tem que pensar no futuro. Tem um programa daqui 20 anos, 30 anos e passa pela Secretaria de Planejamento. Pensar o Estado no longo prazo, pensar as políticas de Estado de forma transversais, solucionando o problema com todas as áreas. E isso passa por um setor de planejamento. A gente vê lá grandes nomes técnicos dentro do próprio governo hoje, que são servidores de carreira, que têm competência para assumir uma pasta dessa. Entendemos hoje que o governo tem falado assim, reduzir secretarias, isso causou economia ao Estado. A gente não vê essa economia porque os superintendentes e os adjuntos ganham quase a mesma coisa que o secretário. Então essa economia a gente acha que é só um discurso político. O que a gente tem que ter é uma estrutura organizacional que vai promover o desenvolvimento do Estado como um todo, pensando no Estado e não numa questão meramente organizacional. Tércio. É interessante que Herbert está falando sobre a questão, por exemplo, da corrupção. E logicamente, este ano, nessas eleições, não é, tanto nacional quanto regional, é o tema mote, é o tema que pode levar, conduzir ou desconduzir, como nós vimos, várias personalidades políticas, não é? E eu vi no programa que vai se criar um programa de compliance. A minha dúvida o Estado não tem isso? Eu acho que não. A gente não encontrou isso nos estudos que nós promovemos dentro do governo. O compliance ele tem que fazer parte da vida das pessoas, né? Também entendo. O compliance é a forma com que eu conduzo a minha vida de forma ética. A ética pode ser um tradutor do compliance. Compliance é estar em conformidade com a legislação. E a gente viu, por exemplo, recentemente o TCE
suspendendo uma licitação de kit escolar. Por quê? Porque não existe o compliance. Porque aquele edital ou o termo de referência, ele foi direcionado, segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, para uma determinada empresa. Então, se você tem compliance, você evita que esses problemas aconteçam. Quer dizer, o compliance é estar em conformidade com a lei. E aí todas as ações de governo têm que ter respaldo legal. Então isso é o que nós pretendemos fazer. É que dentro deveria ser inerente ao ser humano, não é? Principalmente aqueles envolvidos com a questão governamental, aqueles que se colocam à disposição para prestar um serviço à população. A gente nunca pode esquecer disso, não é? Que do governador aos secretários, ou todos os servidores públicos, eles efetivamente precisam servir ao público. Sim. Essa é a motivação, e que seria inerente da vida dessas pessoas o compliance. Exatamente. E aí quando eu vejo, e isso me chamou a atenção, a necessidade de um programa, ou seja, vamos estabelecer uma cartilha, um método que haverá de ser cumprido por todos aqueles envolvidos, e aí logicamente só vai ter fundamento se isso também refletir na iniciativa privada que venha prestar serviço ao próprio Estado. E no nosso programa de governo está muito claro isso, né? Que é um programa, um código de conduta não só do servidor público, mas também da relação do servidor público com o mercado externo. Mas realizando essa ação, Herbert, permita que eu também, por favor, utilize. Realizando essa ação, o governo não estaria colocando, por exemplo, em descrédito o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o portal da transparência que já existe, que são responsáveis por combater fraudes, corrupção, lavagem de dinheiros e demais ilicitudes no governo? Por que eu pergunto isso? Fazendo isso, o governo não estaria, por exemplo, inchando mais a máquina para provar que é honesto? É uma pergunta. Não, pelo contrário. A participação desses órgãos de controle serão mais efetivas com o programa de compliance. Quando você institui um programa de compliance, que é um código de conduta, que vai colocar regras para a participação do servidor público, para a atuação do servidor público e também para os fornecedores e contribuintes. Essas regras já existem. Elas existem, mas muitas vezes não estão claras. Muitas vezes as pessoas, no afã de fazer as coisas, e muitas vezes nem sempre lícitas, esquecem que existe lei que rege todo o sistema. Falta cobrar essas leis? Falta talvez incutir isso no sentimento das pessoas, incutir isso na vida mais das pessoas. Talvez transformar a sociedade que cumprir a lei é um dever e é uma obrigação de cada um. Estar em compliance é obrigação da vida de cada um. Quer dizer, eu tenho que me reger de forma ética em todos os setores. Na relação minha com as pessoas de trabalho, minha com o comércio externo, com os contribuintes. Uma mudança de comportamento e consciência, seria isso? É mais além que isso. Não só fazer porque tem alguém fiscalizando. É fazer porque aquilo é o certo que se faça. Uhum. Escrever um edital direcionado é extremamente, vamos falar uma palavra assim, nos dias atuais, fora de compliance. O compliance é a grande moda. Antigamente, alguns anos atrás, eu sou consultor há 20 anos de órgãos públicos, antigamente se falava em controle interno, né? O controle interno que vai fiscalizar. Aí a gente percebeu que o controle interno tinha uma forte atuação do Ministério Público, importantíssimo, porque se fez necessário. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a transformação da sociedade, de que as pessoas têm que entender que ela tem que fazer o certo, porque é certo. Um comportamento ético, moral e ético, exatamente. E aí a ação do governante, ela tem que ser o exemplo. Ele tem que estar estampando jornais, cobrando do seu servidor uma postura ética correta, não só porque existe uma lei que vai puni-lo, mas porque é certo fazer isso. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o exemplo de pai, ele tem que ser o exemplo de governante. A mudança de verdade acontece aí pelo exemplo das pessoas. Quando eu for me relacionar com o governo do estado, eu não tenho que deixar 10% de propina. Pelo contrário, eu tenho que relacionar com o governo do estado e vender, porque ele vai pagar em dia e eu vou fazer, e aquele fornecimento que eu vou fazer, seja de produto ou serviço, vai chegar lá em benefício das pessoas. Não porque é melhor para um grupo. Nós vamos agora a um intervalo comercial, nós estamos operando em rede, vamos ao repórter CBN antes e na sequência a gente volta a conversar com Herbert Assunção, coordenador do plano de governo do candidato Odilon de Oliveira. 19 minutos em Mato Grosso do Sul, estamos ao vivo para as emissoras do Grupo RCN de Comunicação, para a TVC, canal 13.1 digital em Três Lagoas e pela CBN, conversando com Herbert Assunção, coordenador do plano de governo do juiz Odilon. Herbert, na página 6 do plano de governo, onde vocês fazem a apresentação, eu tive o trabalho de contar. Vocês colocaram 7 vezes a palavra ruptura, romper. Que tipo de ruptura vocês propõem? A mudança de verdade acontece com a ruptura com o que está aí. É inadmissível continuar com esse estado de coisas.
Quando a gente fala esse estado de coisas, é continuar indo para as manchetes dos jornais de forma negativa. Indo para as manchetes de jornais um governo corrupto. Não dá. É a ruptura com isso. A ruptura com o passado. É fazer o governo em benefício das pessoas. Ter ações transversais, ações de governo, de Estado, que vá beneficiar a vida das pessoas a longo prazo. É romper com isso. Um exemplo de habitação, por exemplo. Só basicamente esse. Para falar dessa ruptura. Não dá para ir com um programa de habitação e construir 3 casas em Novo Horizonte do Sul. Quando o problema habitacional lá é 30, 40 casas, 50 casas. Romper com essa política de proporcionalidade. Não, tem que efetivamente acabar com o problema. Um programa de habitação nosso vai lá e, nas pequenas localidades, zerar o déficit habitacional, porque é mais fácil. Isso não quer dizer que as grandes cidades serão esquecidas, não, pelo contrário, terão também um programa habitacional. Mas, para aquelas pequenas localidades onde a solução do problema é mais rápido, é mais fácil, essa é a ruptura com o antigo fácil, modelo. Por exemplo, acabar com o problema? Olha só. Se é fácil, por que não acabam? Isso eu queria saber. Porque a política está errada. Otávio, está errado. Olha só, no Rio Grande do Sul não tem nenhuma loja de material de construção de grande porte, onde permita reunir todos os aspectos de uma construção habitacional. Não tem uma construtora. Então, quando o Estado se licita uma construção de unidades habitacionais e coloca 3 unidades para Novo Horizonte do Sul, é um grande prejuízo. Não só para o prefeito, porque é uma vergonha construir 3 casas habitacionais. Para a população que fica naquela ânsia de ter uma moradia digna, e também para a construtora que vai mover um contingente de pessoas para construir 3 unidades. Por que não faz um programa de 40 casas lá e resolve o problema? O governo do juiz Odilon prevê a construção de quantas casas nos próximos 4 anos? A gente tem uma ousadia de falar em 40 mil casas. A gente sabe que a construção de unidades habitacionais, ela é uma parceria com a União e com os municípios. Ela envolve isso, né? A gente imagina o seguinte, só falando em números. O governo gastou 160 milhões, segundo o próprio governador, e a gente acha que é mais, com publicidade. Isso dá 120 mil reais por dia durante esse mandato dele. 120 mil reais. Daria não significa que é ilegal. Não estou dizendo que é ilegal. Estou dizendo que é falta de prioridade, a ruptura com isso. Tá. Ainda falando de ruptura. Daria para serem construídas e entregues de 2 a 3 casas por dia para a população carente. Esse modelo que a gente tem que romper. O que é prioridade? Eu fazer propaganda? E aí, não digo que ele está errado em fazer as campanhas publicitárias que vão beneficiar, como o Duplo Rosa, como várias outras. Não estou dizendo que isso. É priorizar. Seria uma administração mais consciente, então, da realidade, da necessidade da população? Sim, é um modelo de governo onde vai romper com tudo isso que não olha para a população, que vira as costas para a população mais carente, aquela que não tem acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. Eu falo, sempre quando eu falo, porque o juiz interviu muito forte nisso, a gente tem que fazer um governo para o povo, com mudança de verdade, romper com isso. A ruptura é exatamente nesse aspecto, romper com essas coisas onde eu vou priorizar ações que beneficiam um grupo de pessoas ou beneficiam algum tipo de conveniência ou oportunidade do governo. Fazer em benefício do povo, olhar para as pessoas mais carentes mesmo, mais sentidas. Para o setor rural, quais são as rupturas que nesse plano de governo está vislumbrado? Olha só, o setor rural é a base da economia do nosso estado. A gente olha para o pequeno produtor rural, principalmente aquele assentado. E o juiz Odilon já foi assentado. Nós sabemos que a merenda escolar, por força de lei, e aí entra o compliance nisso, por força de lei tem que ser gasto 30% da agricultura familiar. Comprado 30% da agricultura familiar, né? O governante tem que gastar 30% com a agricultura familiar. Da agricultura familiar. Mas eu não vi no plano, por exemplo, um aumento na estrutura para atender o pequeno trabalhador. Eu vi a Agraer, tá lá, fortalecer, mas esse fortalecer foi genérico. Exatamente nisso. E a estrutura da Agraer, nós sabemos, é pequena para atender. Nós somos 70 mil trabalhadores rurais pequenos nesse estado. Sucateada, exatamente. O que a gente precisa é fortalecer essas políticas. E investir no que é prioridade. Investir a política pública, falando aqui, voltando a falar da agricultura familiar e só citando esse exemplo da merenda escolar, que tem que ser gasto 30% com a agricultura familiar. Aqui, o agricultor familiar, que em tese seria um agricultor familiar, compra do SEASA para fornecer ao Estado.
E as prefeituras, que erro. E onde está a atuação da Agraer na extensão, na qualificação desse produtor, ou em dar qualidade ou condições para que ele possa produzir e vender para a merenda escolar, para ele possa não utilizar o entreposto da Ceasa para comprar isso e fornecer, com custo mais elevado. Então, a Agraer e o Iagro têm fundamental importância, primeiro, um na extensão, quer dizer, na capacitação desse produtor, outro na fiscalização disso. Porque muitas vezes ele tem lá o registro de produtor rural e não é, porque ele compra lá do Ceasa para fornecer. Isso está errado. Não tem nem DAP. Exatamente, isso está errado. Essa ruptura com esse tipo de política que o juiz Odilon vai fazer. E uma coisa que me chamou a atenção com relação à questão do programa Mais Médicos. Nós sabemos que, vou trazer para Mato Grosso do Sul, é um problema nacional. Mato Grosso do Sul tem dificuldade de manter médicos nos municípios, porque nenhum médico quer ficar. Em Campo Grande, a capital é cheia de médicos, e os municípios abrem lá convites, chamadas, contratações e não aparece candidato, mesmo com salários vultosos às vezes, não é? Fica um pouco e vai embora e os problemas se concentram em Campo Grande. Nós sabemos também quanto questionado foi o programa Mais Médicos do governo federal. E eu vejo na proposta do juiz Odilon uma incrementação adicionando a esse programa nacional uma forma de também colocar em Mato Grosso do Sul. Como é essa visão? O programa Mais Médicos do juiz Odilon não trata daquele médico formado no exterior. Ele trata do médico formado aqui, com um registro no Conselho Regional de Medicina, nas suas especialidades e tudo mais. Criar políticas de Estado para fixação do médico no interior. A gente vê, eu atendo alguns municípios como consultor, que tem salário de 40, 50 mil reais para o médico se fixar lá e não fixa. E a fixação dele lá não é pelo salário. Como toda categoria, ela não, os bons e também aqueles, não é só o salário, tem que ser uma valorização como um todo. É uma estrutura de trabalho para o médico, muitas vezes. E vamos pensar lá, em Iguatemi, um hospital lá de Iguatemi. Ele tem que dar condições do médico desenvolver o trabalho dele. Porque ele não adianta ser aquele médico de só fazer o encaminhamento para Dourados, onde é a macro-região, ou para Campo Grande, dependendo da situação de risco do paciente. Ele tem que estar lá com as condições de trabalho. Criação de uma infraestrutura local. Exatamente. Que vai recair sobre ele a incompetência, né? Sobre o médico. E exatamente. E a responsabilidade decorrente disso. O programa de governo para a área de saúde, ela envolve a medicina para toda a população. E aí a gente regionalizar de fato. A regionalização não pode ser o aluguel dos equipamentos. Tem que ser dotar os hospitais com equipamentos. Tem que construir as unidades que estão aí sendo construídas, que eram para ter sido entregues já há muito tempo, e dotar elas com equipamentos do Estado, e não só alugados. E aí você vê o custo do aluguel do equipamento de hemodiálise, ao longo dos 3 anos, daria para construir vários hospitais, várias unidades. A gente tem que acabar com isso. Porque a hora que vence o contrato, a empresa vai lá, tira o equipamento e aquela unidade continua sem o equipamento. A gente tem que fazer medicina de verdade, medicina para o povo, dotar as unidades para isso. E o Estado tem estrutura financeira para equipar tudo isso? Olha só. Tem apoio da Assembleia Legislativa, eventualmente, nesses caminhos? A questão de governabilidade com a Assembleia Legislativa, toda vez que se fala em ações voltadas em benefício do povo, a Assembleia, ela acompanha, porque ela é a representante da sociedade de forma plural. Perfeito. Então, a governabilidade sempre é construída quando se tem um projeto em benefício das pessoas. Mas nesse caso, uma eventual eleição, a oposição teria 16 deputados no mínimo hoje. Mas como, aí, Otávio, assim, como o deputado vai rejeitar um projeto que vai beneficiar a população? Vai ter que ter habilidade política. Lógico. Lógico. A habilidade política de governabilidade passa o seguinte: mostrar que aquele projeto de lei ou aquela coisa é de interesse público. Sendo de interesse público, dificilmente a Assembleia ou o deputado vota contra. Bom, e a gente pode avaliar também, Tess, você como analista político, que o juiz Odilon começou mais resistente, hoje ele já está mais hábil politicamente. E pegar carona, só para pegar carona no tema saúde. O que é telemedicina? Está lá no plano de governo. Telemedicina. Como é que isso será operacionalizado no Estado? Mas eu vou complementar. Por que as ações da medicina preventiva, por exemplo, que são mais baratas, como a estratégia de saúde da família, elas não foram elencadas com prioridade no plano do governo? Por quê? A gente colocou... E aí também entra alimentação, produção de alimentos para medicina preventiva. Sim. A telemedicina e saúde da família. Vamos medicina preventiva. No programa de governo a gente fala em fortalecimento das ações municipais. A assistência básica na saúde, se a gente fortalecer os municípios, eles prestam esse atendimento básico. Então, o fortalecimento dos municípios nas ações de saúde,
a gente acredita que vai ajudar nessa questão da saúde da família, nas prevenções. Veja só, é inadmissível o governo do estado só passar o recurso da saúde nos últimos 3 meses do ano, quando tem atrasos. Não, ele tem que ser visto como um duodécimo, que vai para a Assembleia. Todo mês eu tenho que aplicar 12% na saúde, eu vou aplicar 12% na saúde, no mínimo, em ações de saúde. Porque quando não se aplica, e o que está acontecendo é não se aplicar isso, deixar para fazer só nos ajustes finais de fechamento de ano, prejudica o município. E aí a gente não tem saúde de qualidade para a família quando o repasse não chega para o município, ou não chega naquele hospital, não chega naquelas entidades. Então, fortalecer as ações de saúde é olhar para o município e falar assim, eu preciso investir em você para que você faça atendimento básico, faça prevenção, faça saúde na família. Porque os agentes, além de estarem no estado, estão também nos municípios. Tá. Nós estamos com dificuldade nisso. O que é telemedicina? Telemedicina, vamos lá. Esse programa já não é novo, isso não é inovador, é só inovador, não é inédito. A Folha de São Paulo recentemente fez um grande artigo falando sobre telemedicina e os avanços disso nas cidades pequenas. Imagina o seguinte, 7 Quedas, tem um hospital lá, inclusive tem um hospital também privado, são 2 hospitais. Lá ele não tem especialista, é um gastro. E lá pode ter um cirurgião geral, um clínico geral, atendendo alguém com uma gastrite crônica. Então a telemedicina vai ajudar no diagnóstico daquela gastrite, porque vai ter um especialista aqui com um médico geral lá analisando aquele doente. Hoje a tecnologia permite fazer isso. Aquele paciente vai ser diagnosticado e aí o melhor tratamento definido. Logicamente que lá o laudo do médico e o especialista aqui fazem um laudo, esse laudo é registrado e isso é reconhecido hoje. Isso é utilizar da tecnologia em benefício das pessoas, levar isso para os lugares mais longínquos. Muitas vezes a gente não consegue ter um especialista em Novo Horizonte do Sul, em Japorã, Pedro Gomes, mas a gente pode ter lá às vezes um cirurgião geral e com o apoio de uma equipe técnica especializada aqui, melhorar o atendimento naquele paciente. Uma questão que envolve habilidade política. Nós temos, e você comentou agora há pouco, que é um fato, nós temos várias situações constitucionais e legais que são sustentados por duodécimos no estado. Então nós temos Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Que recebem todo mês recurso do orçamento estadual. Há um pensamento do juiz Odilon em trabalhar politicamente essa possibilidade de eventualmente uma adequação melhor para que mais recursos sejam destinados a outros lugares? Olha só, os duodécimos eles são definidos constitucionalmente, né? Então a gente não pode fazer nenhum tipo de redução sob pena de cometer algum crime de responsabilidade. Imaginamos o seguinte, o duodécimo da Câmara é um X percentual, ele tem que ser mandado no mínimo aquele X, ele tem uma definição constitucional. Logicamente que a Assembleia, não gastando aquele recurso repassado, ela pode devolver. O que pode fazer é essa gestão política. Por isso que eu disse que é uma questão de habilidade política. De trabalhar para que os órgãos que recebem duodécimo façam economia, tenham autoridade nos gastos para devolver isso ao executivo. E é uma coisa possível. É sempre muito possível. A gente vê a gestão do Júnior Mock que fez devolução do duodécimo ao governo do estado. Perfeito. Muitas câmaras têm feito essa gestão para devolver aos prefeitos. E muitas vezes tem esse acordo político, vou fazer uma economia de 100 milhões, mas compra ambulância, constrói hospital. Então pode haver esse aspecto político para que essa devolução, quer dizer, a economia gerada naqueles órgãos que recebem o duodécimo sejam revertidas em benefício do povo. Pedro Campos. Bom, impostos e taxas. Nós temos o Fundo IorSul, aqui no Mato Grosso do Sul, que é um fundo de arrecadação para pavimentação de rodovias, e a gente tem visto que as rodovias são os meios de escoamento e produção. O governo acaba agora de criar um novo fundo, que é o Fundo de Regularização de Terras, o Fundterra, aprovado pela Assembleia semana passada, num projeto apresentado pelo Executivo. Como que o governo do juiz Odilon vai ordenar essas questões de impostos e taxas para o setor rural? Mais uma vez a gente vê esse governo massacrando as pessoas que produzem nesse estado. Primeiro, aqueles contribuintes com o aumento do IPVA de 40%, passando de 2,5% para 3,5%. O ITCD dobrando de 3 para 6. Agora cria-se mais um imposto sobre a produção. É um absurdo. O que a gente tem que ter é aumentar a base econômica, fazer as pessoas produzirem mais, assim o estado vai estar arrecadando mais. Então tem ações que serão contempladas já no primeiro ano de mandato com relação ao IPVA, que vai reduzir as alíquotas antigas de 2,5%.
o ITCD vai voltar aos 3%. E o ICMS sobre o diesel? Vai ser mantido em 12%, porque é possível, a gente precisa aumentar a base econômica, precisa fazer que o consumo seja ampliado. Do diesel em especial, a gente precisa fazer com que os postos nas rodovias passem a ser visitados pelos caminhoneiros e que sejam consumidos diesel aqui, não abastecido em São Paulo ou Mato Grosso. A gente tem que mudar esse pensamento. Essa é a ruptura que a gente fala. Com relação em especial ao Fundersul, por exemplo, a cana-de-açúcar não se tributa, não se cobra o Fundersul dela. E por que não sentar com isso, com esses setores produtivos, e discutir isso para não criar mais um imposto, mas aumentar a base econômica de contribuição? Por exemplo, do bezerro, a gente pode reduzir o Fundersul do bezerro. É uma ideia. E a gente precisa ser discutido, principalmente com esse setor agropecuário. A madeira, por exemplo, o setor leste. Os caminhões trafegam nossas rodovias, onde o Fundersul deveria ser aplicado. E não pagam a taxa. Por que não sentar e aumentar? Então, a base econômica pode ser aumentada, que é exatamente fazer essas cobranças mais justas. Mas as indústrias terão defesa em relação para não pagar o Fundersul, elas têm. Mas a discussão tem que ter coragem para tomar a atitude e discutir isso. Porque não pode só penalizar o produtor rural. O pecuarista. Tem que todo mundo participar disso. E aí é aumentar a cadeia produtiva, a base econômica. Eu não vi no plano de governo do juiz Odilon, por exemplo, a citação sobre o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Por que não houve uma política específica, já que é um fundo que dá um diferencial para o Centro-Oeste? O que aconteceu? Não, ele está lá no desenvolvimento econômico. A gente colocou de forma genérica no desenvolvimento econômico, utilizando essas estruturas que são constitucionais, o FCO, e aí também temos uma agência que é a SUDECO, que é pouco explorada no nosso estado. E que eu acho que a gente poderia ter mais recursos do SUDECO sendo aplicados aqui. O FCO é um grande exemplo de transparência. Hoje, a minha empresa, por exemplo, já teve recurso do FCO. A gente submeteu uma carta consulta, ela foi analisada, as garantias foram analisadas, tudo isso para ser concedido em empréstimo, que é geração de emprego, que no fundo vai ser geração de emprego e renda, né? Então, esse é o modelo de transparência que nós queremos para os benefícios fiscais. Um exemplo, o modelo talvez seja o FCO. O FCO tem que ser fortalecido em nosso estado. Muitas vezes, os produtores rurais, principalmente, não têm acesso a ele. Sobra dinheiro, né? O que a gente vai fazer é uma grande campanha aí para que todo o recurso vindo para cá seja garantias, né? Muitas vezes sejam. O que a gente precisa, talvez, aí é melhorar esse sistema. Bom, são 9h57. A gente quer agradecer a presença, a vinda aqui do Herbert Assunção, coordenador do plano de governo do juiz Odilon, agradecer ao Tércio, agradecer ao Éder Campos e deixar essa parte final, o minuto final, para que você faça suas considerações, Herbert. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de a gente falar um pouco sobre o plano de governo do juiz Odilon, falar dos problemas que o Estado enfrenta e a forma com que a gente pode mudar isso, implementar uma política austera, uma política de combate à corrupção, uma política que vai mudar a vida das pessoas. A mudança de verdade, ela é o juiz Odilon que representa, né? A gente não pode, nesse momento de escolha plebiscitária, sim ou não, a gente tem que votar não para a corrupção, a gente tem que votar não para as mazelas que o povo tem. E tem que votar sim por um projeto novo, votar sim por um projeto de mudança. E esse projeto é o projeto do juiz Odilon. A gente olha para esse estado, é um estado que me adotou aqui há mais de 30 anos, e a gente vê que as potencialidades são muitas. O povo é muito acolhedor, o povo é trabalhador, o povo é honesto. E a gente tem que ter um governo à altura desse povo, um governo honesto, um governo que vai trabalhar mesmo de forma integrada, transversal, ter um compliance muito forte, onde vai incutir nas pessoas uma vida ética, uma vida... E quer falar assim, eu tenho orgulho de entrar no transporte coletivo e não precisar ter cobrador. Eu mesmo vou dizer onde eu vou e vou pagar. A gente tem que mudar isso, a gente tem que evoluir. E essa evolução, essa mudança, só o juiz Odilon pode fornecer ao nosso estado. O juiz Odilon número 12. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece a gentileza sua de participar conosco. Conversamos com Herbert Assunção e amanhã, às 9h, nós vamos receber aqui o coordenador do plano de governo do candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja. Quem vai estar conosco participando ao vivo amanhã dessa sabatina é Ricardo Sena. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.